Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 31 de janeiro de 2023, último dia do primeiro mês do mandato do presidente deles, e chegou a notícia da primeira obra do governo do PT. 431 mil postos de trabalho fechados e o desemprego voltando a crescer. Vou tratar disso no vídeo de hoje e de como eu entendo a oposição que devemos fazer a este governo. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente, vamos lá. Primeiro eu queria fazer uma observação em relação ao meu vídeo de ontem, porque a quantidade de gente que me criticou dizendo que eu estaria normalizando o resultado da eleição e não gostaram do fato de eu dizer que o presidente Bolsonaro disse besteiras e cometeu erros no seu governo, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Primeiro, eu apoiei e defendi o presidente Bolsonaro na eleição de 2018 e durante os 4 anos do seu mandato. Eu acho que o presidente Bolsonaro fez o melhor governo das últimas décadas no Brasil, talvez um dos melhores que o Brasil já teve, e eu não concordo com o resultado da eleição. Eu, como vocês, acho que o resultado foi outro e que quem deveria estar sentado na cadeira de presidente é o Bolsonaro e não o Lula. Ok? Dito isto, eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu acho que o presidente Bolsonaro cometeu erros, falou coisas que não deveria ter dito e, ao assim agir, facilitou a vida do adversário. Eu já achava isso ao longo do mandato do presidente Bolsonaro, mas eu, em função de que eu estava apostando na vitória eleitoral dele, eu deixei muitas vezes de criticá-lo aqui no canal. E acho que isto foi um erro meu. O presidente Bolsonaro, apesar de ter feito um excelente governo, principalmente na economia, na agricultura, na infraestrutura, que foram as joias da coroa, né? Ministro Paulo Guedes, ministro Tarcísio, ministra Tereza Cristina, dentre outros. Acho que o governo foi um desastre na educação, acho que o governo foi um desastre na cultura, acho que o governo do presidente Bolsonaro foi um desastre na comunicação. E acho que se o presidente Bolsonaro tivesse pensado melhor antes de falar em muitas das coisas que ele falou, ou que ele tivesse agido em vez de bravatear, ameaçar e não cumprir, talvez ele não tivesse perdido a eleição. Nós não controlamos aquilo que queríamos na eleição. Não temos o código-fonte, tão cedo não teremos, não temos contagem pública e nem o comprovante da nossa escolha e tão cedo não teremos, ok? Então, assim, o fato de que eu faça críticas ao presidente Bolsonaro não significa que eu esteja contra o presidente e não significa, inclusive, que se ele vier a ser presidente de novo, candidato de novo, que eu não vá apoiá-lo. Eu só acho, meus amigos, que tapar o sol com a peneira, fazer de conta que os problemas que nos prejudicaram não aconteceram, que o presidente Bolsonaro é um Deus que não comete erros e que é incriticável, é uma atitude infantil que não contribui para o avanço da direita. No dia 23 de dezembro passado, eu fiz um vídeo, véspera do Natal, avisando as pessoas que aquilo que as pessoas que estavam acampadas queriam não ia acontecer. Eu achei que foi a atitude mais justa que eu poderia fazer, avisar as pessoas, com base na minha análise, que o que as pessoas queriam não ia acontecer, como não aconteceu. Muita gente não gostou, torceu o nariz, achando que eu estava jogando a toalha, e a toalha tinha sido jogada antes, não por mim. Eu continuo aqui no campo de batalha. Então, gente, eu prometi para mim mesmo que eu vou falar aquilo que eu acho que é verdade, aquilo que contribui para o crescimento da direita e para a volta da direita ao governo.
Depois do dia 23 de dezembro, então, eu percebi que nós que já havíamos perdido a eleição, eu também achava que nós iríamos perder a eleição antes do resultado acontecer. Não perder a eleição, se é que vocês me entendem, mas que o presidente Bolsonaro não estaria sentado na cadeira de presidente depois da eleição, como não está. Me entenderam aqui? Porque se eu falar mais explicitamente, eu corro o risco de perder o canal. Então, no momento em que eu percebi que o candidato deles ia ser colocado lá e que o nosso candidato não estaria lá, e o nosso candidato agora está em Miami, pedindo visto para ficar 6 meses lá, esta é a realidade, eu, como disse uma seguidora do canal, virei a chave. Eu passei a raciocinar sobre como é que nós vamos ter que organizar a oposição para derrubar o Lula de lá democraticamente, dentro da lei, através de um impeachment como nós fizemos com a Dilma, e depois de tirar o chefão deles de lá, como é que nós vamos fazer oposição e tentar tirar o Alckmin de lá também? E estes têm sido os assuntos dos meus vídeos desde então. Olhar para os nossos erros, traçar um cenário realista da realidade, porque eu acho que essa é a condição necessária para a gente acertar o caminho como oposição na estratégia política e de comunicação. E também, nos últimos vídeos, eu tenho falado de coisas positivas, como é, por exemplo, o fato de que o professor Olavo e o presidente Bolsonaro, esse mesmo que eu critico, foram os responsáveis por conscientizar milhões de brasileiros, acho eu que a maioria dos brasileiros, sobre o que é conservadorismo, o que é liberalismo, o que é Foro de São Paulo, o que é globalismo, a identificar os nossos inimigos. O professor Olavo do ponto de vista da formulação das ideias, o presidente Bolsonaro do ponto de vista da popularização daquilo que dizia o professor Olavo, e não só o professor Olavo, sejamos justos, há várias outras pessoas que talvez não tenham tido tanto destaque com ele, que contribuíram para nós chegarmos aonde estamos. A existência de uma direita sólida, forte, convicta, com perspectivas de voltar ao poder. Se nós não tivéssemos perspectiva de voltar ao poder, eles não estariam tentando tornar o presidente Bolsonaro inelegível e não estariam tentando prender o presidente Bolsonaro. Portanto, nós somos fortes, nós temos condições de voltar ao poder, talvez até de trazer o presidente Bolsonaro para o governo de novo, se ele puder concorrer. Se ele não puder concorrer, teremos que escolher outra pessoa e certamente o presidente será um cabo eleitoral muito forte, daquele que ele vier achar que possa ser um bom presidente, caso ele não possa concorrer, ok? Gastei um belo tempo do vídeo para falar isso, gente, porque eu acho que a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. Quer dizer, nós não podemos passar 24 horas por dia, 365 dias por ano, pedindo código-fonte, pedindo comprovante impresso, pedindo contagem pública, sambando o samba de uma nota só, porque isso não vai nos levar a nada. Se nós não conseguimos isso, tendo o presidente da República do nosso lado, tendo o Ministério da Defesa do nosso lado, botando milhões de pessoas nas ruas, não será agora, imediatamente pelo menos, que nós estamos na oposição com o presidente autoexilado, possivelmente vamos perder as eleições para a presidência do Senado, que nós vamos conseguir. E eu tenho defendido aqui no canal que nós façamos uma oposição de resistência a esse governo. Se vocês forem rever os meus vídeos, principalmente os desse ano, eu tenho defendido isso. Não tenho feito outra coisa a não ser tentar enxergar os nossos erros, as nossas vulnerabilidades, identificar as nossas fortalezas e as nossas oportunidades, e tentar mostrar para as pessoas que tipo de oposição nós temos que fazer. Então, o fato de que a eleição teve um resultado que não é justo e que possivelmente não é o resultado verdadeiro, correspondente à vontade da maioria do povo, não pode nos cegar e deixar de reconhecer que, ainda que por vias tortas,
O candidato dele está sentado na cadeira de presidente, o nosso candidato está fora do Brasil e o nosso pessoal está que nem barata tonta, tentando descobrir o que fazer. E é por isso que eu tenho dedicado os meus vídeos a falar sobre o que temos que fazer. E quando eu falo em fazer oposição, em fazer resistência, eu estou dizendo que nós precisamos entender que uma coisa é o tipo de política e o tipo de bandeira que a gente defende quando está no governo e outra coisa é o tipo de ação política e o tipo de bandeira que a gente defende quando está na oposição. Resistência é uma técnica de oposição que se pratica quando se está enfrentando a adversidade. E nós estamos enfrentando a adversidade. Nós não conseguimos botar o presidente que nós queríamos lá sentado na cadeira. Isto é um fato, gostemos ou não. Nós estamos na oposição, isto é um fato, gostemos ou não. O nosso presidente estará no exterior por muito tempo para deixar a poeira baixar e evitar de ser preso e ficar em condições de voltar para o jogo mais adiante, e isto é um fato. E estes fatos somados mostram que nós temos que jogar no contra-ataque. Temos que jogar no desgaste do governo do PT. E o que eu tenho dito aqui no canal é que a realidade concreta vai nos dar esta oportunidade. Para quem acompanha aqui o canal e tem visto os meus vídeos, já deve ter cansado de me ouvir dizer que daqui 5, 6 meses, lá pelo meio do ano, nós teremos uma crise econômica aguda. E que teremos então uma oportunidade de fazer uma ofensiva contra o governo deles, em condições de fazer isso com apoio popular, com o povo na rua. Sim, nós vamos ter que voltar para a rua, eu vou tratar disso num vídeo. Inclusive ia ser o vídeo de hoje, mas eu adiei para falar com vocês sobre isso aqui. Nós temos que ver que condições nós temos e quando teremos condições de voltar para as ruas, tomar conta das ruas de novo e impedir que a esquerda tome conta das ruas. E impedir que a esquerda tome conta das ruas. Esta é a função da oposição. Jogar no erro do adversário. Ah, o Lula quer criar uma Guarda Nacional, nós vamos fazer campanha contra a criação da Guarda Nacional, pressão nos deputados para impedir a criação da Guarda Nacional. Ah, o Lula quer criar uma moeda única com a Argentina, nós vamos para a rua fazer pressão no Congresso Nacional para impedir o governo de criar a moeda única com a Argentina. Ah, o Lula quer fazer reforma tributária, aumentar impostos, nós vamos para a rua contra a reforma tributária do PT, que invariavelmente será uma reforma tributária para aumentar impostos. Ah, o Lula vai aumentar o ICMS dos combustíveis de novo, desfazendo a medida positiva que o presidente Bolsonaro fez, nós vamos para a rua e vamos protestar contra o aumento do preço dos combustíveis. E agora a cereja do bolo, gente, que é aquilo que eu falei na chamada do vídeo e sobre o que eu venho falando há tempo. Saiu o índice de desemprego de dezembro de 2022. Ah, mas dezembro de 2022 o presidente Bolsonaro ainda era presidente. Sim, mas já havia se passado um mês que Lula tinha sido declarado vencedor por eles. E eu não disse aqui que Lula venceu, eu disse que Lula foi declarado vencedor. Entenderam? O que está acontecendo agora com o panorama de desemprego no país é resultado da puxada de freio de mão com as duas mãos que os empreendedores desse país deram quando o TSE decidiu empossar Lula e diplomar Lula como presidente eleito. Se por um lado nós não temos condições de fazer greve geral, porque nós não somos sindicatos, aliás nem os sindicatos conseguiram fazer greve geral nesse país, já falei disso em vídeo também. Se nós não temos o poder de parar o país, como muita gente bravateia, vamos parar o país, né? Se não fizerem o que a gente quer, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Nós temos sim poder de reação, e isso que os empreendedores brasileiros fizeram, puxar o freio de mão dos investimentos. Quando o cara que o TSE diplomou e impulsou não corresponde à vontade do povo, é uma arma poderosa que nós temos e está sendo usada.
E foi uma arma racional e espontaneamente decidida pelos empreendedores. Não quero correr o risco de perder meus negócios, de perder meu dinheiro com este governo. Vou parar de investir. Vou transferir meu dinheiro para o exterior e deixar ele protegido, porque se isso aqui vai virar uma Argentina, vai virar uma Venezuela, eu não estou disposto a empobrecer sem reagir. Então, o saldo total de emprego do ano passado ainda é positivo. Graças a quem? Graças ao ministro Paulo Guedes e ao presidente Bolsonaro, graças ao ministro Tarcísio e as suas obras de infraestrutura, graças à ministra Tereza Cristina e o que ela fez pelo agronegócio brasileiro, com a anuência e o apoio do presidente Bolsonaro. Sim, o presidente Bolsonaro fez coisas positivas, óbvio, por isso que eu o apoiei, e apesar de criticá-lo, e não vou deixar de criticá-lo naquilo que eu achar que ele errou, foi o melhor presidente que nós tivemos. Mas o desemprego de dezembro de 2022 é a primeira obra do Lula. E assim que esse dado saiu hoje de tarde, eu disse, o meu vídeo de hoje vai ser sobre o desemprego do Lula. E é isso que nós temos que fazer, gente. Começar a gargantear o desemprego provocado pelo PT. E isto vai piorar. Macroeconomia é como um transatlântico. Você não dá um cavalo de pau num transatlântico. Quando decisões erradas são tomadas em economia, as consequências num país do tamanho do Brasil vão aparecer meses depois. Vocês vejam que os empresários começaram a suspender projetos e a demitir gente há 30 dias atrás, depois que o TSE botou o cara lá. E o primeiro índice de desemprego desde a pandemia apareceu já e vai piorar. Sinto muito pelos brasileiros que vão ficar desempregados. A verdade é que vai piorar. E assim como eu vinha dizendo que a crise econômica está crescendo e lá pelo meio do ano nós teremos condições de fazer uma carga forte contra o governo do PT, eu chamo a atenção de vocês, gente. Não significa que nós devamos abrir mão da bandeira, do código-fonte, do comprovante impresso e da contagem pública, mas significa que neste momento esta não é a bandeira prioritária. Neste momento a prioridade é fazer o governo do Lula sangrar, é desgastar o Lula, é criar condições políticas e de apoio na opinião pública, para daqui 6 meses começar um movimento de impeachment contra esse governo ilegítimo. Tá bom assim? Estou correndo risco aqui, mas parece que é preciso ser mais explícito para ser bem entendido. Oposição é resistência. Oposição é jogar no erro do adversário. Oposição é impedir o governo deles de governar. Assim como o Randolph Rodrigues sozinho fez ao longo de 4 anos contra o presidente Bolsonaro, e eles eram minoria no parlamento. O cara não queria nem saber. Ele devia ter lá uns 15, 20 advogados no gabinete dele, entrando no STF com trocentos pedidos para pedir para o STF impedir o presidente Bolsonaro de governar, e muitas coisas ele conseguiu. Nós temos que aprender com a esquerda como é que se faz oposição e como é que se faz um governo sangrar. Daqui 2 anos nós vamos ter eleição, daqui 4 anos nós vamos ter eleição. Então, nos meses que antecedem a eleição, conforme as circunstâncias, talvez apareça a oportunidade da gente voltar a pedir acesso ao código-fonte, comprovante impresso da nossa escolha e contagem pública. Política não é um samba de uma nota só, que a gente fica tocando ao mesmo tempo a mesma coisa. A gente precisa ficar observando o que o governo deles está fazendo e criando campanhas de comunicação na internet e, na medida do possível, criando manifestações de rua para jogar o povo contra eles e criar condições, primeiro, de tirar o PT de lá
E depois de tirar o PT, se a gente não conseguir tirar o Alckmin junto, como é que nós vamos desgastar o Alckmin e preparar o terreno para a nossa próxima vitória? Se for possível tirar o Alckmin antes, tiramos. Se não for possível, infelizmente, não é o que eu queria, mas nós vamos ter que esperar a eleição de 2024 e eleger milhares de vereadores e prefeitos, com base nesses vereadores e prefeitos eleitos, eleger centenas de deputados federais, milhares de deputados estaduais, senadores, governadores e, quem sabe, de novo o presidente da República em 2026. Mas sem acesso ao código-fonte, sem comprovante impresso, sem contagem pública, nem adianta começar. Discordo. Não sei se nós vamos conseguir isso, mas o que nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance fazer agora, é fazer o governo deles sangrar. E a missão de hoje é jogar aos quatro ventos no colo deles o desemprego de dezembro. Porque eles vão tentar dizer que é o desemprego do Bolsonaro. E nós sabemos que não é. Que esse desemprego corresponde à reação dos empreendedores, à escolha que eles fizeram. E eles aqui, vocês sabem de quem eu estou falando, né? A menos que vocês queiram que eu perca o canal. É o jeito que eu tenho de falar. É isso, gente. Isso é a reação do mercado à escolha deles. E a gente tem que jogar no contrapé deles. Jogar esse desemprego no colo do Lula. E todas as oportunidades que eles nos derem para bater neles é bater e bater duro. E eu botei o PT no centro do alvo do canal desde que eu percebi que o cenário que está se desenhando iria se desenhar. Espero estar sendo compreendido agora, gente. Eu não abandonei e não vou abandonar a trincheira. Eu estou na trincheira há mais de 30 anos batendo no PT, na esquerda. Estou e continuarei na trincheira da nossa luta. Mas isso não significa que daqui para frente eu não vou apontar o dedo para os nossos erros, naquilo que eu achar que nós estamos errando. Não vou deixar de apontar os eventuais erros do presidente Bolsonaro, embora, repito, continuo achando que ele foi o melhor presidente, que talvez, se ele puder concorrer em 2026, será inevitável que todos nós venhamos a apoiá-lo. Ok, gente? Precisamos crescer e amadurecer e o meu canal está a serviço dessa missão. Não sou dono da verdade, eu erro. Quando as pessoas me criticam nos comentários do canal, eu vou lá e dialogo, eu procuro tentar entender a crítica e posso até admitir que eu estou errado e mudar a minha conduta. Não tenho compromisso com o erro, muito menos com os meus erros. Mas não vou mais ficar passando pano para os nossos erros ou para os erros do presidente Bolsonaro, porque eu acho que eu não contribuo para o nosso crescimento jogando lixo para baixo do tapete. Nós só vamos evoluir, crescer e derrotar o inimigo aprendendo com os nossos erros, estudando, melhorando a nossa eficiência organizacional, quem sabe criando um partido próprio da direita raiz, conservador raiz, e melhorando os nossos métodos de organização e de ação política, entendendo que fazer política na oposição não é a mesma coisa que fazer política na situação. Espero que vocês tenham me compreendido, desculpem o tom, mas acho que foi necessário. E o meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra Jornalismo da cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. E lembre-se que o vídeo está acabando. O seu Pix mensal é fundamental, vai começar um novo mês. O canal levou um tombo na receita depois da eleição, o pessoal ficou meio borocochô e no que depender de mim eu vou ajudar a levantar o astral do pessoal. Qualquer valor que você doa aqui é fundamental, gente. Isso aqui é um trabalho.
Eu dedico horas e horas do meu dia analisando, levantando informações, definindo qual é o tema que eu vou abordar, preparando, gravando, editando, publicando, viralizando. E eu estou no risco aqui, porque eu entrego conteúdo de graça. Você contribui se quiser. Espero que queira. Agradeço também a você que ajuda a compartilhar os meus vídeos, a chamar os amigos, colegas e parentes para seguir o canal. E volto a informar, eu estou preparando um curso de fundamentos de ciência política e de como se atua para fazer campanha política nas mídias sociais. Possivelmente vou lançar esse curso em março, abril. E se você tiver interesse e quiser fazer uma pré-inscrição, mande um e-mail para dextrajornalismo@gmail.com, que eu vou anotando o e-mail de vocês aqui, e assim que o curso estiver pronto e for lançado, vocês serão os primeiros a serem avisados. Obrigado e amanhã tem mais.